estamos aqui hoje, né, para falar um pouco sobre a avicultura, sobre a seringueira. É uma cultura muito importante aqui da Bahia, para os agricultores familiares da Bahia. A gente tem um momento que a cultura vem passando por alguns problemas, mas é uma cultura importante, predominante aqui na região, gera emprego, traz benefício para as pessoas. E a Copafubaçu hoje está em cima de quase 2.000 cooperados produtores de borracha. Então, vamos estar conversando aqui com Jorge Galdino, técnico agrícola, né, com experiência na cultura da seringueira, para que a gente possa entender mais como começou essa seringueira, como essa história da borracha aqui na região, na Bahia. A avicultura veio com essa importância, né, para que essa cultura seja, que é muito predominante na nossa região, se adaptou super bem aqui na região, não só aqui na Bahia, né, mas em outros estados. E como é que está hoje um pouco dessa história aí, Jorge? Boa tarde, meu nome é Jorge Galdino. Como o Juliano falou, sou técnico agrícola e presto assistência para a Copafubaçu. Em relação à seringueira, ela começou há muitos anos atrás, nos plantios feitos pela Fasto e algumas fazendas, pequenas fazendas aqui do nosso município, aqui em Tuberá. E com isso teve um desenvolvimento de alguns clones, que na época eles tinham resistência às doenças, mas com o passar do tempo começou a sentir, a pressão começou a aumentar, e aí com isso eles começaram a sentir, perder produção, perder folha, e com isso veio alguns até a morrer. Então, devido a essas doenças, e o clima aqui que é muito favorável a essas doenças, porque na nossa região o índice pluviométrico aqui é muito grande, chove muito, e também a umidade relativa do ar é muito alta, então propicia essas doenças, o desenvolvimento dessas doenças. E com isso, durante esse período aí, muitos clones foram ficando para trás, praticamente desapareceram. Com o passar do tempo, foi feito um estudo na Michelin, e com isso surgiram novos clones, que no início, devido à resistência a alguns fungos, se desenvolveu bem, mas com um novo doença que apareceu aí, que vem dizimando nosso seringal, ele já está sentindo. A tal da Costa Negra. Essa Costa Negra é uma doença que ataca as nossas folhas, e aí joga essas folhas tudo no chão. Então, se fosse num período só, mas não, o ano todo. Então, com isso, nosso seringal, hoje praticamente, aqueles clones novos que fizeram, já não existe mais, porque ele não conseguia resistir. Mas alguns clones antigos da época da Fasto, hoje ele tem uma resistência à Costa Negra, mas não tem resistência ao microciclo. E isso fez com que hoje quem tinha alguns clones antigos se arrependesse, quem tem clone novo também está arrependido, porque plantou e teve esse problema. Eu acho que eu já estava aqui em Tuberá quando a gente começou a trabalhar com sistema SAF, né, de cacau com seringueira, e foi feito muitos projetos, né, com o Banco do Nordeste para esse plantio de SAF, já que a seringueira e o cacau é um sistema que combina super bem. Isso. E que a região, né, da agricultura familiar trabalha sempre em sistemas agroflorestais, né? Não planta uma cultura só, uma cultura só, está sempre utilizando o espaço, plantando 2 ou 3 culturas. Nesse período aí, que eu acho que você também acompanhou esses projetos aí, de que a imensidão de projetos que foram plantados, né? Que esses projetos que foram plantados aí nesse período, eu creio que hoje está começando a produzir. Já. Eu participei do NAF, que é o Núcleo de Apoio à Agricultura Familiar, que foi lançado pela Michelin na época para poder dar apoio a esses projetos, que foi feito através do Banco Nordeste, CEPLAC, BDA. Então, nessa época, a gente dava assistência
do plantio até a fase de exploração. Então, eu mesmo assistia mais de 300 produtores. Então, desses 300, 200 mais ou menos foi dos projetos do Banco do Nordeste e do apoio com a CEPLAC e a BDA. Certo. E assim, falando de história, antigamente quais são as doenças principais que daria na seringueira, que dava aqui na seringueira na região? Que dá, não, ainda dá. Agora só que hoje com essa intensidade da crosta negra, antigamente a seringueira que não se desenvolvia porque é do microciclo Uli, que é o mal da solha, que ataca num período de outubro, setembro, outubro. Por quê? Porque quando a solha volta nova, aí ele vem e ataca. Só que hoje em dia, hoje esses clones que estão aí não está tendo problema com ele. Porque a crosta negra tomou a frente de tudo. E está atacando clones novos, os antigos não. Entendeu? E nesse sentido, assim, da exploração, a gente vê que esse tipo de clone ainda que conseguiu se manter, né, mesmo com o ataque da Costa Negra, mas diminuiu muito a produção aqui na Bahia drasticamente, né? Então, assim, de que maneira hoje, como nossos cooperados no campo, tá conseguindo sobreviver com a cultura da seringueira? Bem, eu falo porque também a gente é agricultor, a gente entende. O problema hoje maior é que, devido a esse desenfolhamento que tem constante, a seringueira cai a produção. Porque para poder produzir látex precisa ter folha, para extrair o látex. Então, o que acontece? Sem folha não produz. Então, como durante esse período do ano, que tem um refolhamento, e aí ela ataca novamente e cai. Por exemplo, agora mesmo teve refolhamento em setembro e outubro. Agora em novembro, ela atacou, que em dezembro vai cair a folha tudo. Então, com isso, você tem várias quedas de folha durante o ano. Então, a planta não aguenta, a planta não resiste e não produz. Diminuiu drasticamente, eu creio que uns 50% da 40% a 50%. Da produção aqui. Da produção. É. Então, assim, e como a gente pode estar passando por essa fase? Bem, passar a gente tem. O que é que eu mesmo na propriedade estou fazendo? A gente está continuando sangrando, mesmo com essa queda de folha. E produz menos, mas produz. Porque se você parar é pior, como é que você vai pagar o operário? E você sabe que aquilo foi a doença, não foi uma queda normal da planta. Então, durante o ano, ela tem 2, 3 quedas junto com a queda normal. Então, com isso, a produção cai, aí tem esse período que você fica sem poder estimular para poder a produção melhorar. Com isso tudo, a queda foi drástica. Entendeu? Então, se essa estimulação aí, como é feita essa estimulação? De que maneira a gente está fazendo nesse período agora? Como é que a gente faz? A gente estimula ou a gente evita estimular, faz a sangria sem a estimulação, já que estamos vivendo num momento de doença, de ataque grande? Bem, a recomendação que, por exemplo, eu mesmo oriento o pessoal, nesse período agora que vai cair essas folhas, por exemplo, ela amadureceu, a crosta negra derrubou, aí você evita, porque aí você vai dar um estresse na planta, não vai produzir e pode dar corte seco. Pode dar corte seco e aí você vai parar seu painel. Ao invés de ter produção, você vai ter que parar as plantas para poder recuperar. Então a gente não recomenda estimular. Entendeu? Tá. E a respeito da sangria em si? Outro dia mesmo até recebi um vídeo, se estão se fazendo tecnologia, trazendo uma faca elétrica, né? Que faz a sangria, mas ainda precisa da ajuda do homem. A parte da sangria em si, né? Porque essa parte do corte, de ferimento das plantas, então isso acontece muito e acaba trazendo um prejuízo grande para os painéis. Mas de que forma a gente pode estar falando conscientizando os sangradores, os produtores que estão direcionados com essa cultura, por ser uma cultura tão importante, para cuidar desses painéis? O importante da seringueira em si, depois do plantio, desenvolvimento, é o painel. Porque se você não tiver painel, você não tem como sangrar. Então, se você põe um seringueiro ruim, que vai estragar, ferir, aquele painel está comprometido pro resto da vida. Então, quanto mais ele caprichar, ele se dedicar e aprimorar a sangria, ele vai ter painéis pro resto da vida.
Porque eu já trabalhei em fazendas que tem painéis que tem 30, 40 anos de sangria. Então você vê que é um estado de conservação e a pessoa fez uma boa sangria. Quem fez uma boa sangria. Tá, então, porque durou durante muito tempo, entendeu? Certo. Então, treinar o homem, acompanhar o processo, né, de como ele está executando a sangria, isso é fundamental para a preservação da planta. Vida útil do painel, sim, que então, é a planta. E nesse sentido, hoje de mercado, né, a gente vê que que chegou um momento que o preço da borracha aqui na Bahia até melhorou mais que em São Paulo. Tu acha, por que você vê isso? O que é que está acontecendo que chegou nesse ponto? Aí é uma explicação que eu queria também, porque nunca, pelo menos pelo que eu conheço, o tempo que eu trabalho, São Paulo sempre foi maior do que aqui o preço. Então agora a gente teve esse aumento e lá teve um declínio, só que lá o que tem a vantagem em relação a gente aqui é que a produção lá é maior do que aqui. Os clones de lá produzem mais do que aqui, entendeu? Então, eu não sei por que teve esse declínio no preço lá e aqui teve um aumento. É isso que eu não consigo entender. Assim, porque assim você está vendo muita gente daqui da região, né? Principalmente aqui de Ituberá, dessa região, indo embora para São Paulo para ir fazer sangria, a estação lá. Então, assim, há uma procura muito grande de pessoas para lá, mas devido à produtividade, já que temos clones diferentes lá. Tem clone diferente e o problema lá é que não tem essa umidade relativa do ar alta. Lá a umidade relativa do ar é bem abaixo. Então o que acontece? No período que cai a folha, lá tem uma seca, um período de seca. Então não tem esse problema de doença que tem aqui. O microciclo não ataca. Quando ataca, as folhas já amadureceram, entendeu? A crosta negra também tem, mas só que não tem esse problema desse período de seca. Aí o que acontece? Ela não se desenvolve. Não é um ataque drástico para poder sentir, entendeu? Certo. Então, por causa da Bahia ter um índice pluviométrico muito forte de chuva, né? Nós temos chuva durante quase todo o ano. E umidade relativa do ar alta. Então, acaba causando uma maior incidência nas doenças. Com certeza. E isso acaba trazendo prejuízo na produção. Mas assim, e a respeito do preço da borracha, você vê hoje que o quanto é importante o cooperativismo nesse preço da borracha. O que é que você vê a respeito disso? Você como cooperado também. Bem, eu falo para você com experiência, porque quando não tinha cooperativa, antigamente as pessoas não sabiam que tinham um aumento ou um declínio de preço bimestral. Ninguém sabia disso. A gente só veio saber depois que a cooperativa entrou em ação, começou a trabalhar e passou para os cooperados. E isso foi ótimo. E o preço, se não tivesse essa ação da cooperativa em passar para as fábricas a nossa produção, hoje não. Hoje a nossa cooperativa repassa e para o produtor o preço normal e o produtor sabe que bimestralmente ela tem um aumento ou um declínio de preço. Isso aí depende muito do mercado internacional. Claro, porque já que o GEB é controlado pelo mercado internacional, né? Então, assim, Jorge, fazendo suas considerações, o quanto é importante a seringueira para a nossa região, para você como produtor, o que é que você vê dessa cultura aqui no sistema SAF, nos plantios, e como você vê ela hoje ainda para a agricultura familiar? Bom, eu hoje vejo com muita tristeza, porque o que eu vejo no campo aí é a maioria dos produtores derrubando a seringueira. Então, daqui a alguns anos, muita gente vai sofrer e vai chorar, porque vai ter arrependimento. Porque a seringueira não é uma planta que vai lhe responder rápido. Se você planta uma seringueira, sua planta só vai conseguir sangrar com 7, 8 anos. Se você derruba uma planta dessa para você plantar novamente, vai ser um trabalho. E eu não sei se vai ter produtor que vai ter coragem para fazer isso. Porque mesmo com clones novos que está sendo lançado aí pela Michelin, eu não sei se vai ter esse vigor todo para poder, o produtor vai ter esse vigor todo para poder meter a cara de novo para fazer o que foi feito antigamente. Mas hoje você, né? Porque assim, nós temos uma cultura
que dá dinheiro todo dia, né? Isso. Ela estando Em condições normais, vai todo produzir dia. Todo dia é como tirar leite de vaca. Todo Isso. dia você está tirando um leite lá e você está botando um dinheiro no bolso diário. Que as outras culturas não é bem assim, né? Você tem que colher por safra. Isso. Então, ela é muito importante devido a isso, porque acaba gerando receita contínua, né? Fora que na Bahia que a gente tem empresas pneumáticas e também temos as indústrias que processam borracha aqui na Bahia, que tem a Agro e a Michelin diretamente aqui próximo na nossa cidade. E necessita do produto. E que precisa do produto, da matéria-prima. Então, assim, você como produtor, você plantaria mais seringueira hoje? Planto. Sim. Eu planto. Mesmo que eu não vá colher, mas alguém tá ficando velhinho, alguém né? vai usufruir daquilo ali. Entendeu? Eu tô ficando velho, mas eu planto. Por quê? Porque se eu tenho uma comigo, uma pessoa chegou para mim e disse: se você plantar mangostão, você não vai colher. Eu disse: eu vou plantar. Se vai levar 10, 15 anos, um dia, se eu estiver vivo, eu vou colher. Se eu não colher, alguém vai colher. Eu plantei, já colhi safras de rambutã, de mangostão, e não tenho arrependimento. Então a seringueira vai nesse paradigma aí. Se você não plantar, você não vai colher, mas pode ser que alguém colha. Entendeu? Então a perspectiva é essa, porque, por exemplo, a gente tem áreas lá na roça que é o TP 875, que é um clone antigo. A gente vai renovar. Mesmo com o cacau embaixo, a gente vai dar um jeito de cortar tudo direitinho para plantar o clone novo. Isso já é processo para daqui a 2024, 2025 a gente já fazer isso. Plantio de seringueira novo. Plantio de seringueira novo. Então, assim, o que é que a gente pode dizer para o nosso cooperado para que eles possam entender que a seringueira é importante, é uma cultura importante para a Bahia, tem dinheiro diário, né? Sangrou todo dia, o que você sangrou ali vai transformar isso em dinheiro, né? Então, assim, a gente pode dizer que eles possam dizer que tá vindo novos clones, tá se buscando alternativa, né? Existe processo que, se você pensar hoje, tá ruim, mas o preço que tá hoje a borracha de R$12,90 o quilo de borracha ainda é bom, né? O nosso problema maior é aquilo que eu falei, a produtividade, que aqui nossa é bem menor em relação a São Paulo. Mas se você vê pelo lado de preço, aqui está melhor do que lá, certo? Possa ser que o preço aqui não compense a produtividade, mas pelo menos se você continuar sangrando, você continuar cuidando, você vai ter borracha. Você vai ter, não tem como. Entendeu? E é muito importante para a receita do agricultor da Bahia a seringueira, né? Porque muita gente hoje está vivendo com esse valor, né? Gerando emprego para ele, ou muitas vezes o dono da propriedade ele não faz a sangria, mas ele gera emprego para um parceiro. Tem muitos isso, o sistema de parceria que traz a agregação de valor. Então, assim, você percebe que a cultura gera emprego, transforma a vida e é uma cultura fundamental para a Bahia. E não é só o agricultor em si, é a cadeia que puxa isso. Então só é o transportador, é o comprador, todo mundo ganha com a seringueira, não é só o produtor. Então é uma cadeia em si que não pode quebrar. E eu estou muito preocupado porque eu estou vendo muita seringueira sendo derrubada. Para quê? Para fazer lenha. Pelo amor de Deus, derrubar a seringueira para fazer lenha. Isso é triste, muito triste. Pronto, muito obrigado aos ouvintes aí, que a gente possa estar se conscientizando, né, da importância das culturas, que a gente tem uma diversidade muito grande e que a gente possa realmente usar esse conhecimento, né, e aplicar isso para que o nosso cooperado dê continuidade à cadeia produtiva da borracha, entenda mais sobre o processo, sobre a novidade de clones que está saindo aí, a Michelin está lançando clones novos, e que a gente possa estar usando esse conhecimento para que dê continuidade a essa espécie tão importante para aqui, para a Bahia, para os nossos produtores. Suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos e informar que não vamos desistir da seringueira. A gente não pode deixar a seringueira morrer, porque isso é um patrimônio da nossa região. Nossa região aqui é seringueira e cacau, mas a seringueira é mais importante, porque é um ciclo que você não pode deixar terminar aqui. Do jeito que está sendo feito aí, as pessoas derrubando a seringueira para vender para lenha, isso aí vai ser triste para a nossa região, muito triste.
Então eu agradeço a todos e espero que o pessoal se conscientize disso aí.